Então, com base no nosso diagrama de entidade de relacionamento, que a gente fez na aula anterior, nós vamos começar então agora a definir as tabelas do banco de dados. Isso é feito, claro, através de comandos SQL, por exemplo, create table e o nome da tabela. Então, a primeira coisa, antes de começarmos a fazer isso, é relembrar alguns detalhes. Vocês vão me ouvir sempre falando sobre padronização. Procurem sempre padronizar nomes. Por exemplo, nome de tabela. Já desde lá do seu DER, tá? Que na realidade isso aqui já vem uma padronização até antes, lá no documento de requisitos, levantamento de dados. Se você está chamando fornecedor de fornecedor, lá atrás ele não tem que ser um parceiro, por exemplo, ou empresa fornecedora. Procure sempre usar o mesmo termo, porque fica mais fácil e quem está lendo a sua documentação, quem está verificando a sua documentação, sempre vai ter uma referência de quem é esse fornecedor aqui, que pode gerar alguns transtornos, tá? Por exemplo, um sistema, não é o caso aqui, mas um sistema onde você tenha lá, em determinados locais você chama o cliente de cliente. Até aí tudo bem. Mas imagina que em determinada parte do sistema você começa a chamar esse cliente de paciente. Aí a pessoa que está lendo não vai entender. É paciente ou é cliente? Cliente e paciente são as mesmas pessoas? Têm a mesma, é, o mesmo, a mesma funcionalidade dentro do meu sistema? Representam a mesma coisa dentro do meu sistema? Certo? Então, procurem sempre padronizar esses nomes. A padronização de nomes também tem que tomar muito cuidado em relação a plural e singular, por exemplo. Isso é um erro muito comum que a gente percebe. Por exemplo, você começa chamando de estado o nome da sua tabela, da sua entidade aqui. De repente, lá na sequência, você chama isso aqui de cidades, no plural. Esse está no singular e esse está no plural. Aí, de repente, esse cara aqui está no plural também, fornecedores. Aí, aqui já vem para compra. Então, o que vai acontecer? Durante o desenvolvimento do seu sistema, você não sabe o que você chamou cada coisa. Se está no plural, se está no singular. E isso vai te gerar transtorno, isso vai te gerar erros durante a execução de SQL e assim por diante. E aí, até você descobrir que é um S que está a mais, que é o nome de uma tabela que está no singular enquanto deveria estar no plural, e coisas do gênero, você vai ter uma perda de tempo muito grande. Então evite esse tipo de situação porque você vai ter problema lá na frente, certo? Uma outra coisa que é importante aqui já na criação, por exemplo, da tabela é assim, create table, e aí nesse create table você verifica aqui, estado. Esse estado, de preferência que seja o mesmo nome que está lá na entidade também, no diagrama de entidade de relacionamento, certo? Por quê? Porque geralmente o que a gente indica é que esse diagrama aqui seja até colocado como se fosse um quarto na cabeceira da sua cama, um quadro, né? Na cabeceira da sua cama. Por quê? Que é para você sempre se basear nesse camarada para você fazer o desenvolvimento do sistema. Porque não adianta nada você desenvolver toda uma parte de é, levantamento de dados, documento de requisitos, montar um diagrama de entidade de relacionamento, fazer toda a parte de levantamento de informações, né, parte de engenharia de software, parte de análise, e depois simplesmente, parte de projeto, e simplesmente abandonar tudo isso aqui e começar, bom, agora o que eu tenho que ter dentro do meu sistema mesmo? Bom, vou ter que precisar de uma tabela estado, ou seja, você começa a repensar tudo de novo. Aquilo que você já tinha feito, aquele trabalho que você fez, você joga ele fora e começa tudo de novo. Então, isso não é um indicado. Você pegar o diagrama de entidade de relacionamento e seguir ele à risca. Se ele estiver errado, vem e corrige, arruma o que está errado. Ah, mas eu descobri aqui que faltou alguma coisa no documento de requisitos. Opa, então você tem um problema um pouco mais sério porque você não levantou essa informação antes. Então, antes de arrumar no documento de requisitos, volta lá no levantamento de dados, descobre o que você errou lá. Se você não levantou a informação de forma correta e assim por diante. Vem, corrige o documento de requisitos e aí sim vem e arruma aqui o seu levantamento, o seu diagrama de entidade de relacionamento. Claro que quanto mais tarde você descobre o erro, mais isso custa para você. Então procure não ter esse tipo de erro. Mas se tiver, que é comum acontecer nas primeiras vezes, volte e arrume todas as etapas anteriores, tá? Revendo todo o processo. Bom, uma questão importante aqui é, por que eu comecei pela tabela estado? Eu escolhi qualquer uma, é a primeira que está aqui? Não, não é isso. Sempre procure pegar as tabelas para começar a definir em cima das tabelas que você tem, por exemplo, que não tenham a FK. Então, por exemplo, no relacionamento estado-cidade, a FK está em cidade e não estado. Então, isso significa que a chave, o código de estado vai estar dentro de cidade. Então, estado não tem
nenhuma dependência de outra tabela, ao contrário do que acontece com cidade. Cidade, por exemplo, se eu fosse definir, primeiramente eu teria que ter estado definido. Então comece por todas as tabelas que tem, desculpe, que não tem uma FK. Então, por exemplo, no caso, estado, produto. Tá? Depois que você fez essas tabelas, aí sim, cidade, a tabela que eu dependo dela, que seria estado, já foi criada? Já. Então, eu defino cidade. Tudo bem, não tem problema. Agora, fornecedor. Bom, fornecedor eu só posso criar depois que eu criei cidade. E assim sucessivamente. Compra. Compra eu só posso criar depois que eu criei fornecedor. Item de compra. Eu só vou poder fazer ela depois que eu criei compra e produto. Por quê? Porque eu tenho chaves estrangeiras dentro delas. Ok? Então é mais fácil você fazer dessa forma. Claro, existem outras formas de fazer isso, tá? Você pode simplesmente criar todas as tabelas sem nenhuma dependência entre elas e depois, no final do seu trabalho, você chega lá e começa a definir as foreign keys. Isso é possível também. Mas da forma que eu vou mostrar para vocês agora, a gente já vai fazendo dessa forma e já vai criando todas as dependências dentro da definição de cada tabela já de cara. Tá? Bom, então a tabela, no caso, a tabela create table estado. Você tem um comando SQL, esse comando SQL é definido para criar tabelas. Aqui vem o nome da tabela, então procure usar o mesmo nome no singular, tudo igual. Abre-se parênteses, fecha e coloca ponto e vírgula. Esse fechar e colocar ponto e vírgula já é para que você feche o comando create table. Isso faz com que você evite lá na frente de esquecer de colocar esse comando. Então, quando você faz já esse create table, abre parênteses, já vem aqui e já coloca o fecha parênteses e ponto e vírgula. Por que disso? Porque facilita a sua vida. Ok? Depois você não vai esquecer de colocar esses dois casos. Aí, para cada uma dos atributos da minha tabela, uma linhazinha dizendo o nome do atributo, o tipo desse atributo, se ele é nulo ou não e quem é a chave primária. Eu, por padrão, tá, sempre começo com a chave primária. Então, o ID, que seria o código do estado, tá, integer, inteiro. Not null não permite que esse valor seja um valor informado como nulo, zerado dentro do banco. E primary key define que esse camarada é simplesmente a minha chave primária, a chave de identificação da minha tabela. Tá? Sempre procurar padronizar nomes. Então, por exemplo, ID. Se eu chamo ID, certo? Ou ID, tá? Em todas as minhas tabelas, o meu código da tabela, a minha PK da tabela, vai se chamar ID. Isso é uma situação de erro se eu fizer diferente? Não. Pode colocar ID num lugar, código no outro. Mas aí entra na mesma situação que eu tinha comentado anteriormente sobre os nomes das tabelas aqui. O que vai acontecer? Se eu não usar um padrão dessa forma aqui, automaticamente o que vai acontecer é o seguinte: é, qual é o nome da minha chave primária na tabela fornecedor? Eu tenho que ficar lembrando isso. Se eu uso como padrão ID, eu sei que em todas as minhas tabelas, ID é o código da minha chave primária, minha PK. Então, automaticamente, eu já sei que eu posso chamar de ID em qualquer lugar dentro do meu sistema. Se eu não padronizar, eu vou sofrer com essa situação. Eu vou ter que ficar imaginando, lembrando qual é. E aí, vou correr em erro, vai dar mensagem de erro, eu vou ter que sair buscando isso. Então, procurem evitar esse tipo de situação. Padronização é a palavra. Padronizem, fica mais fácil. Segundo ponto, integer. Então, se eu estou usando o integer na tabela estado, provavelmente em todas as outras, para o meu código, vai ser inteiro também. Uma padronização de tipo, certo? Porque senão daqui a pouco eu tenho double num lugar, tenho float no outro lugar, então tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar padronizar os tipos também, porque à medida do possível, quando eu padronizo esses tipos dos dados, eu tenho uma informação mais coerente, fica mais fácil de desenvolver o sistema e assim por diante. Not null geralmente é por padrão, eu sempre coloco not null, a não ser que determinado campo possa ficar nulo. Tem situações onde isso pode acontecer, mas de uma forma geral a gente sempre coloca not null. E primary key, como eu já disse, indica que é a chave primária, é a PK da minha tabela. Nome, mesma coisa. Então, ó, se eu estou usando para estado nome, então para cidade, procurar padronizar como nome também. Para fornecedor, nome também. Para produto, nome também. Por quê? Porque fica mais fácil de você lembrar do que é que você está usando em cada tabela.
Senão, se você começa a colocar nomes diferentes, você pode colocar, não vai dar erro. Só que boa sorte, tá? Que você vai ter mais trabalho em relação a isso. Sigla seria a sigla do meu estado, tá? De onde eu estou tirando esses dados aqui? ID, nome, sigla, estado. Isso aí, status, né? Provavelmente isso vai estar definido no meu documento de requisitos, que diz lá quais são os campos que eu vou ter em cada tela de cadastro e assim por diante. Isso aqui não está sendo tirado do além. Isso aqui tem que estar lá no seu documento de requisitos. Se não tiver, está errado. Para quem não segue o documento de requisitos, não segue toda a documentação para criar o banco de dados e começar a parte do desenvolvimento, ele tem 3 trabalhos. O primeiro trabalho é fazer toda a documentação. Pensa, vai lá, quebra a cabeça, faz toda a documentação. O segundo trabalho é começar a fazer essa parte que nós estamos fazendo aqui, a parte de definição do banco de dados e tudo mais, daqui para frente, repensando tudo de novo aquilo que a gente tinha pensado. Tá? E pior, provavelmente fazendo coisas diferentes um em relação ao outro. E o terceiro trabalho é justamente juntar essas duas outras partes, porque se você tem uma documentação que não bate com o seu sistema, você tem uma incoerência. Para resolver essa incoerência, você vai ter que fazer de novo essa junção. Ou seja, o trabalho de verificar lá no documento de requisitos, eu falei que tinha tais campos. Aqui eu estou falando que tem outros campos. Então, quem está certo? Eu vou ter que arrumar uma coisa, ter que arrumar outra. Então, isso vai te causar transtorno. Então, faça a documentação e, em cima da documentação, continue o seu projeto. Não vai simplesmente abandonar ele. Usar a documentação como peso de porta, né? Ok? Peso de papel, certo? Bom, o que é esse status aqui? Esse status geralmente é utilizado para deleção lógica. Porque imagine o seguinte, claro que é mais difícil isso acontecer num estado, mas vamos supor que acontecesse. Em determinado momento, a partir de determinado momento, um estado deixa de existir. Funde com outro estado, ou vai desmembrar em dois, e aí vão ser 2 nomes distintos, coisa do gênero. Tá? Ou, vamos facilitar com um exemplo mais prático, um produto que deixa de ser comercializado pela empresa. Se você já comercializou esse produto, você então provavelmente já teve compra dele, já teve venda e assim por diante. Como é que você pode apagar um produto que é FK no item de compra? Então imagina, o produto de número 10, tá? Produto X, ele consta em um item de compra. Então aqui dentro de um determinado item de compra tem lá o código do produto 10. Como é que eu consigo apagar esse produto daqui, sendo que ele existe aqui? Isso não pode acontecer. Na realidade, se isso acontecer, você tem uma falha dentro do seu sistema, que é um problema de integridade referencial, certo? Você vai ter um código aqui que não existe na tabela de origem. Quem é, a hora que eu consultar essa compra, quem é esse produto? Se eu excluir ele daqui, não vou saber. Vou saber que era o produto 10, mas quem é ele? Não sei, certo? Então isso não pode acontecer. Então, já que existe esse tipo de problema, como é que eu faço para, por exemplo, não poder mais comprar um produto com o qual eu não trabalho mais? Eu quero fazer com que esse produto não possa mais ficar constando na minha lista na hora que eu for mandar comprar um produto ou na hora que eu for mandar vender um produto. Então, para que isso aconteça, a gente faz o esquema de deleção lógica, que a gente chama. A deleção lógica nada mais é do que você manter o cadastro, só que ter aqui, por exemplo, no caso de estado, né, um status dizendo se o produto está ativo ou inativo. Então, aqui nesse caractere de 1 aqui, a gente vai estar colocando lá sim ou não, ou ativo ou inativo. Então, S para sim, N para não, ou A para ativo, I para inativo. Então, você vai escolher qual as letras que vão simbolizar cada uma dessas situações, e aí, pelo status, eu consigo, então, determinar se aquele produto está ativo ou não. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse o cadastro de produto. Automaticamente, se o meu status estivesse como N de não ativo, né, automaticamente, a hora que eu fosse fazer uma compra, eu posso fazer um select lá, uma consulta no banco de dados, perguntando por todos os produtos que estão com status igual a S, de sim, de ativo, certo? Aqueles que tiverem como N de não, de inativo, não vão aparecer para mim durante a compra. Porém, se eu consultar uma compra, aquele produto antigo que já existia, que está agora como não, né, como não ativo, ele vai continuar constando lá para mim.
Isso é uma deleção lógica e para isso que a gente utiliza esse campo status. Interessante que ele seja utilizado para vários pontos, para vários locais, certo? Tabela estado, cidade, fornecedor e assim por diante. Tá? Produto, compra, item de compra e talvez já não, porque o ideal é que você não inative uma compra, certo? Você vai ter um esquema de devolução, você tem um outro esquema de fazer isso, ok? Bom, voltando aqui. Essa padronização de nomes, com certeza, né? Então, se eu comecei a chamar status para essa questão de ativo, em todos os locais eu vou chamar de status. Se você chama de ativo, então use ativo para todo mundo. É uma questão de padronização. O nome você escolhe o nome que você quiser, mas padronize. Outra coisa importante é, se o meu nome começa com varchar de 50, o interessante é que fique com varchar de 50 em todos os locais onde eu estou usando o nome. Então, nome do estado, nome da cidade, nome do fornecedor, nome do produto. Por que disso? Justamente para facilitar a padronização, para você saber qual o tamanho desse campo em qualquer tabela, sem ter que ficar voltando lá e verificando qual é o tamanho desse campo. Tá? Claro que eventualmente pode acontecer de você querer usar para um determinado tipo de tabela um campo nome com tamanho maior, sem problema nenhum. Só que lembre-se disso, tá? Quanto mais você padronizar, melhor para você. Qual a diferença entre usarmos varchar e char? Bom, o varchar, como a gente está usando o banco de dados Firebird, ele sempre vai utilizar da seguinte forma. Eu posso ter nesse campo até 50 caracteres. Mas na hora de gravar dentro do banco de dados, ele grava efetivamente o tamanho daquilo que você mandou gravar. Então, por exemplo, se o nome do estado é Paraná, ele vai estar usando 6 letras. Então ele só vai usar 6 bytes lá dentro do campo, sendo possível utilizar até 50. Certo? Ele não vai ocupar o espaço restante, ou seja, as 44 posições a mais, entre as 6 letras até chegar nos 50, ele não vai estar utilizando isso. Ele vai diminuir o tamanho, né, o que ele vai gravar dentro do banco, mas ele possibilita até 50. Quando você fala em char, você está falando em posição travada, em posição fixa. Então, se eu falo que é char com 2, então são duas posições sempre, independente do que eu estou usando. Se eu colocar uma posição só, ele vai usar duas, certo? Então, isso aqui, o char é mais indicado quando você tem tamanho fixo de campo. Por exemplo, CPF, CNPJ, telefone. Então, isso é mais interessante. CEP, certo? Então, é isso que a gente tinha por enquanto. Claro, agora eu vou ter que fazer, por exemplo, a tabela cidade, a tabela fornecedor, a tabela compra, a tabela item compra, a tabela produto. Como é que ficaria, por exemplo, a minha tabela cidade? Então vamos lá. Vou trocar aqui mesmo para ficar mais fácil a gente entender. Tabela cidade. Ah, um detalhe importante antes da gente continuar. É importante que você crie um arquivo no formato SQL ou formato TXT, na realidade ele é um formato texto, tá? Sempre vai ser um formato texto. Com todos esses comandos seguidos na ordem que você está fazendo. Por que disso? Porque com isso você monta o que a gente chama de um arquivo script. O arquivo script, o objetivo dele é você ter um arquivo SQL, no formato texto, no TXT. Alguns editores, alguns softwares de gerenciamento de banco de dados colocam a extensão .sql, mas nada mais é do que um arquivo texto, tá? Onde você vai simplesmente copiar esses textos, criar essa parte de texto aqui, né, esses comandos, e colocar na sequência que você está criando o banco. Por que disso? Amanhã depois, se você quiser apagar o banco de dados, você pode apagar tranquilamente e mandar gerar de novo o seu script SQL. Um parênteses aí, bem em letras garrafais, tá? Esse apagar o banco de dados para criar a estrutura de novo, só e somente só quando você está trabalhando no ambiente de desenvolvimento. Presta atenção, se você está no desenvolvimento de produção, sua empresa está trabalhando lá e você vai querer alterar o banco de dados, esse esquema que nós estamos falando aqui de criar o script, apagar o banco de dados e gerar de novo, não é válido. Na realidade é um desastre. Por quê? Porque se você tem dados dentro da sua tabela, dentro do seu banco de dados, quando você faz isso, você vai detonar com os dados, você vai apagar os dados de produção da sua empresa. Então isso aqui só é válido para desenvolvimento. Banco de dados em produção, tem que usar alter table, um bom backup antes de fazer isso, tem que tomar bastante cuidado, hein? Preste bastante atenção no que você está fazendo. Em relação, então, por exemplo, à nossa tabela estado, agora nós vamos mudar para a tabela cidade.
Então, basicamente, se você for ver, claro, então aquilo que eu tinha antes, estado, seria a primeira parte do seu script. Eu faria um Ctrl C, Ctrl V, e aí continuaria com a parte embaixo. Aqui eu só estou fazendo para a gente manter o diagrama de entidade de relacionamento, a gente entender o que está fazendo. Mas eu teria lá, então, create estado, create table estado, do jeito que está aqui. Aí, na parte de baixo aqui, daria um Enter e continuaria aí colocando mais essa informação aqui. Por exemplo, ó, create table cidade. Então, teria estado lá em cima, agora cidade. Então, ó, o ID, o nome, tudo no mesmo padrão. É até mais fácil, né, pessoal, do que ficar inventando coisa, né? É só dar um Ctrl C, Ctrl V e sair alterando. No caso de cidade não tem sigla, então eu tiro ela. Certo? Teria a questão do status, não é isso? Bom, aí tem mais um detalhe. No caso de cidade, notem que eu tenho uma FK aqui dentro. FK de quem? De estado. Então agora eu vou ter que criar um campo aqui dentro que vai ser a minha FK de estado dentro de cidade. Então, por exemplo, tem gente que simplesmente chama estado, que seria o nome da tabela de origem, certo? Tem gente que prefere chamar ID estado, que seria a minha FK em estado. Né? Então, procure também padronizar isso aqui. Se você vai falar, vai chamar o nome da tabela, beleza. Se você vai chamar ID e o nome da tabela, também. Mas padronize isso para não ter problema. O tipo é o mesmo tipo lá da minha origem. As minhas FKs não estão sendo, as minhas PKs, desculpa, não está sendo definido como integer, aqui também tem que ser integer, certo? Aqui, not null vai depender do caso, mas geralmente é not null também. Então, notem, eu tenho a minha PK, tenho os meus dados, e aqui embaixo eu estou definindo a minha FK. Poderia ter colocado essa FK aqui em cima, logo depois da minha PK? Poderia, isso é questão de critério de cada um, tá? Mas o meu padrão sempre é esse, coloco a minha PK, todos os campos e depois eu começo a descrever minhas FKs. Ok? Só um detalhe importante, tá? É que aqui eu já faço isso aqui, ó. Foreign key. Aí eu determino qual é a minha foreign key aqui, de estado. Referências, referencia quem? No caso, estado, pelo ID. Então isso aqui, ó, diz o seguinte, aqui é o campo que eu estou criando e aqui eu só estou dizendo o seguinte, ó. Eu tenho uma foreign key de quem? Quem é essa foreign key? ID estado, certo? Que referencia quem? Estado, que é a minha tabela estado aqui do meu lado N, ó, eu estou no lado N, eu estou tendo que puxar essa FK para cá, certo? E como é que é o nome desse campo lá dentro da minha tabela estado? Eu já sei que é ID, eu não tenho que sair buscando lá. Por que eu sei que é ID? Porque eu padronizei todas as minhas PKs são ID. Então ficou mais fácil para mim fazer, certo? Então notem que a padronização de início é um pouco mais chata, a gente não está acostumado a ficar padronizando e tal. Mas depois que você padronizou, você tem um ganho de produtividade muito grande, certo? Então esse aqui seria a minha tabela cidade. A minha tabela fornecedor, eu posso fazer ela? Posso, porque eu só tenho uma FK, que é a FK de cidade. Como eu já defini a FK de cidade, sem problema nenhum, posso trabalhar com ela. Então, ó, fornecedor. Então, mesma coisa, nome, tá? Aqui, ó, nessa parte entre nome e status, eu poderia colocar todos os outros dados que eu vou ter em fornecedor. Quais são esses dados? Aqueles que estão lá dentro do documento de requisitos. Não vai sair inventando nome aqui, certo? Vai lá no documento de requisitos, vê quais são os dados que você precisa e coloca eles aqui, certo? Status, beleza. E aqui eu tenho quem como a nossa FK? Cidade, não é isso? Fornecedor com cidade, meu lado N, então eu tenho uma FK. Então, cidade, integer, not null. E aí eu começo, foreign key, ID, cidade, referencia quem? Cidade. Por quê? Pelo ID. Eu já sei que lá dentro tem o ID. Vantagens da padronização. Beleza? E aí eu teria mais, de novo, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que eu teria então aqui para cima, create table estado, create table cidade, create table fornecedor. E eu vou montando todo o meu script. Depois disso, eu teria compra. Compra, eu posso fazer? Posso, porque a minha compra só tem uma FK, FK de fornecedor que eu acabei de criar. Então, posso criar compra aqui, sem problema nenhum. Beleza.
Aí, claro, não vai ter nome, vai ter data, vão ter outros dados aqui dentro. Então, você vai ter que ver lá dentro do seu documento de requisitos quais são os dados que você precisa para compra, certo? Fazer tudo de novo e, claro, aqui teria lá fornecedor, isso. Aí, nesse caso aqui ele estourou para o suficiente, então eu sempre gosto de deixar alinhado, então eu faria algo parecido com isso, né? Estourou aqui, mas tudo bem. É só para vocês entenderem como geralmente eu faço. Bom, aí depois, opa, tá. Agora aqui, ó, a foreign key quem que é? Fornecedor e referencia quem? Fornecedor, também pelo ID, porque eu mantive o padrão. E assim sucessivamente, fazer item de compra eu vou ter que ser o último a fazer. Aqui no caso eu teria que fazer produto antes, para depois fazer o item de compra. Vamos fazer. Ó. Então, se eu for fazer produto, ID, nome, status, tal. Tem FK em produto? Não, não tem. Então eu não tenho essa parte de baixo aqui, ó. Isso aqui eu posso simplesmente ignorar. Então eu teria aqui o ID, o nome, o status e, claro, os demais dados que eu precisasse aqui dentro. Notem que eu sempre estou falando com os demais dados depois de nome, entre nome e status, porque geralmente eu também uso um padrão na ordem dos campos, certo? Então, por exemplo, fornecedor, eu falei para colocar lá ID, nome, status e entre o nome e o status colocar todos os dados ali dentro, que venham lá do documento de requisitos. A mesma coisa aqui com o produto. Quanto mais padronizado o seu banco estiver, melhor para você. Acreditem em mim que vocês vão se dar bem nessa situação. Se vocês não padronizarem, vocês vão estar malucos na hora de montar banco de dados, montar comando SQL e tudo mais. Bom, vamos fazer agora o item de compra. Como é que seria o meu item de compra? Vou voltar aqui aquele esquema de foreign key, né? Vou colocar aqui, item de compra. Item compra, ID. Claro, aqui eu não vou ter nome, não vou ter status, né? Eu vou ter o que aqui? Os demais dados e além disso eu vou ter o ID de compra. Aí aqui a gente faz aqui foreign key de ID compra, referencia compra pelo ID. E eu preciso de mais um campo. Qual outro campo que eu preciso? Eu tenho dois N's aqui, ó. Tem um FK de compra e um FK de produto. Então eu também vou precisar de um ID de produto aqui. Então aqui nós vamos ter o ID de produto, beleza? E vamos colocar mais uma foreign key aqui dizendo que eu vou ter ID produto, referencia produto pelo ID. Certo? Então automaticamente a gente vai ter aqui também o item de compra. Claro que entre esse ID e esse ID compra aqui, nós vamos ter lá quantidade, valor unitário, isso aí está lá no seu documento de requisitos, certo? É só para a gente ter uma ideia de como fazer isso. Quando você terminar de fazer tudo isso aqui, você vai ter o seu script com todos os create tables, um arquivo texto, você vai salvar ele, e a cada vez que você precisar gerar o banco de dados novamente, é só pegar esse script, colocar dentro da ferramenta de administração do banco de dados e mandar rodar o script. Ele automaticamente vai gerar o arquivo tudo de novo para você, certo? Vai criar um banco de dados e geralmente você cria o banco de dados e depois você roda o script, ele gera todas as tabelas do jeito que você pediu para ser feito. Ok? Bom, feita essa parte, a gente precisa, no final, criar os generators. No caso do Firebird, a parte de gerenciamento de PKs, ela é feita através de um camarada chamado generator. O generator, na realidade, nada mais é do que uma variávelzinha que fica dentro do banco de dados, dizendo em qual código está o meu estado. Então, por exemplo, se eu acabei de cadastrar um estado 1, esse generator vai ter que ficar nesse 1 para que eu saiba que o próximo vai ser o 2. Na hora que eu cadastrar o 2, ele vai virar 2 e depois na próxima vez 3 e assim por diante. Então, ele nada mais é do que uma variável que fica contando quantos estados eu vou ter, quantas cidades eu vou ter, quantos fornecedores eu vou ter e assim por diante. É ele quem me ajuda a criar a PK de cada uma dessas tabelas.
Então, para criar ele vai ficar no final do seu script, depois de criar todas as tabelas, você vai criar lá create generator, por exemplo, eu uso como padrão G generator e o nome da tabela, G estado. Create generator, G cidade. Create generator, G fornecedor. Create generator, G compra. Create generator, G item compra. Create generator, G produto. Com isso, a gente finaliza o script SQL. Criamos todas as tabelas, a parte de PK, FK, os campos, os atributos, os tipos dos campos, quem é FK de quem, a parte dos generators aqui. Pronto, então o meu script está pronto, eu posso gerar, ele vai gerar o meu arquivo FTB e a partir daí a gente pode começar a pensar em acessar o banco de dados através da linguagem SQL, né, da linguagem Java utilizando SQL. Então, antes de mais nada, para que eu possa acessar alguma coisa através do Java, eu preciso do meu banco criado e funcionando, né? Senão não tem sentido. Ok? Então nós vamos finalizar essa aula por enquanto, porque ela já ficou um pouquinho extensa. Valeu!